Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 39. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Depois disso, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que Ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, somos de Deus. E nessa leitura de hoje, Paulo nos diz: nos predestinou a nos configurarmos à imagem de seu Filho. Esse é o grande desejo de Deus para cada um de nós. E esse precisa ser o nosso caminho, a nos configurarmos à imagem de Jesus, a nos configurarmos à vida de Jesus. Mas quando se fala se configurar, se tornar igual, procurar viver aquilo que Jesus quer, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus plantou, não é apenas olhar para a imagem de Jesus, olhar para uma foto de Jesus e achar, quero me tornar igual a Jesus. Essa configuração que Paulo nos convida a ser e a fazer, nós precisamos olhar para a vida de Jesus, para aquilo que Ele viveu, para aquilo que Ele fez. Da maneira que Jesus viveu, é isso que Paulo nos pede, para que nós nos tornamos semelhantes à imagem de Cristo, é isso. Por isso nós precisamos ir dando passos em nossa vida, em nossa história, para nos configurar a Jesus, para nos tornarmos imagem viva de Jesus. Se olharmos para os evangelhos, vamos ver Jesus no meio das pessoas, vamos ver Jesus caminhando junto aos enfermos, caminhando junto aos necessitados, vamos ver Jesus caminhando pelas praças, indo ao encontro daqueles que tinham fome, daqueles que precisavam de cura.
ia na casa dos pecadores, comia com os pecadores, convivia com eles. Jesus não tinha medo de se contaminar com as pessoas. Jesus ia ao encontro das pessoas. E é isso que cada um de nós precisa fazer. E essa nossa missão é uma missão urgente, de nos configurarmos a Jesus, de irmos ao encontro das pessoas, de deixarmos o nosso comodismo e também ver aonde nós estamos, aonde nós moramos, com quem nós convivemos. E é lá que nós precisamos nos configurar com Jesus. É muito bom estarmos aqui nesse final de semana, é muito bom participarmos dos encontros, ir ao nosso grupo de oração, e depois? E eu falo que eu sou de Deus, eu digo que eu pertenço a Deus, nós somos de Deus, mas será que a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras estão mostrando isso? Estão dizendo isso? Por que mataram Jesus? Porque o povo não aceitou Jesus? Porque as autoridades, os sacerdotes, mestres, não aceitaram Jesus? O porquê? Porque a sua doutrina, aquilo que Jesus veio mostrar, era contrário à doutrina do tempo. As leis não bateu, não encaixou. Mas Jesus veio mostrar esse novo rosto de Deus e se configurar a Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos tomar posse disso. É só nós olharmos também para a vida de nossos santos, tantos irmãos comuns como nós, mas que aceitaram se configurar a Jesus. Aceitaram esse convite de Deus que é feito para cada um de nós também. Somos convidados todos os dias a nos configurarmos a Jesus, a aceitarmos a proposta de Jesus, a aceitarmos o ideal de vida do Evangelho. E o ideal de vida do Evangelho é a cruz. Não a cruz como peso, não a cruz como fardo, não a cruz como um castigo de Deus. Como? A cruz faz parte de nossa história, faz parte do caminho de Jesus. E muitas vezes nós nos iludimos ou escutamos aquelas frases: encontrei Jesus e tudo mudou, agora eu fiquei rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o compromisso? Não tem cruz? Se não tiver cruz, não é o Evangelho de Jesus. Não é. Ilusão, mentira. Por isso, meu irmão, minha irmã, assuma também essa configuração. Assuma Jesus na sua vida e com as cruzes. As cruzes são as barreiras que nós enfrentamos. As cruzes são as dificuldades que muitas vezes nos impedem de chegar ao objetivo, que não nos deixa estar na trilha da cura. Quantas vezes temos um objetivo, temos a trilha, temos o caminho, mas vem os obstáculos. O obstáculo muitas vezes é uma pessoa, alguma situação que nós vivemos, e nós queremos sair da trilha, queremos sair do caminho. Muitas vezes a nossa oração é o quê? Ah, Senhor, me tira essa dor. Ah, Senhor, tira essa pessoa da minha vida que eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse obstáculo. Eu não aguento mais isso. E a nossa oração fica nesse tira, 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 tira. E só tira, e só tira, e só tira. Por quê? Porque nós não queremos nos configurar. Jesus, será que Ele fez isso também? Senhor, os mestres da lei, as autoridades estão me incomodando. A oração de Jesus era essa? Quando Tiago e João queriam levantar a mão e descer trovão, descer raio para queimar todo mundo, Jesus falou não.
Jesus não fez assim. Jesus permaneceu firme no seu objetivo. Jesus tinha um propósito. A sua trilha era a nossa salvação. A trilha de Jesus era a nossa libertação. Era nos livrar do pecado. Era nos mostrar o quê? O novo rosto de Deus. De um Deus que acolhe, como rezávamos na oração com José Gentil, de um Deus que ama, de um Deus misericordioso, de um Deus que se agacha, que se põe no mesmo nível. Esse é o verdadeiro Deus. E foi isso que Jesus pregou, e por isso não foi aceito. E é por isso que deixaram ele de lado. E como nós queremos um Deus diferente, meu irmão, minha irmã, como nós queremos fazer diferente, por que eu tenho que levar a vida, ou fazer o Evangelho, ou viver Jesus do jeito que eu quero? E hoje nós temos, a nossa sociedade tem, nós temos várias maneiras. Eu não estou contente aqui, eu vou procurar naquele lugar que lá se configura comigo. Aquele lugar se configura comigo. Aquele outro lugar se configura comigo. Mas não se configura a imagem de Jesus vive e ressuscitado. É por isso, como o Padre Léo costumava dizer, um bando de gente fraca, gente light, porque não quer se configurar a Jesus, porque é duro se configurar a Jesus. Não é fácil. E é claro que nós não estamos prontos, não estaremos prontos. Eu lembro quando o Padre Léo estava fazendo o caminho da nossa Via Sacra, era uma trilha fechada, e era um bom tanto. Ele pegava a foice quando chegava em casa, ia com a foice para lá, para limpar a trilha. Quem já foi fazer a Via Sacra na Sexta-feira Santa lá em casa sabe. Quando desce do Morro do Memorial, passa lá embaixo, aquela trilha o Padre Léo roçou na foice, sozinho, ele e os cachorros em volta dele. Porque roçou na foice. Quando ele chegava em casa, ele ia roçar aquela trilha. E não era fácil não, eu ia lá de vez em quando olhar ele trabalhar, né, para ver, e ele estava lá firme, não desistiu, porque com certeza ele já imaginava alguma coisa para aquele caminho. Ele não estava lá passando o trabalho em vão, ele não estava lá só para tirar um tempo, para ver o que eu vou fazer por fazer. O Padre Léo nunca fazia nada por fazer. E nós aprendemos assim, por isso tudo que tem em Betânia não está lá por acaso. Tudo tem um objetivo. Tudo tem um sentido. Muitos até não entendem o porquê, mas tudo tem um sentido. Nada é por acaso. Porque ele tinha um objetivo e ele foi até o fim. Agora, o nosso caminho, na nossa trilha, muitas vezes nós queremos sempre remediar. Sempre queremos dar um jeitinho. Sempre queremos achar uma outra forma. Não devemos pedir para que Deus tire. Precisamos pedir para que Deus nos dê força para superar. Não são as pessoas, sou eu. Nós nunca podemos pensar que é a pessoa que me incomoda, é a pessoa que me atrapalha, ou aquela situação que me atrapalha, ou é aquilo que me atrapalha. É muito fácil pôr a culpa nos outros. Sou eu que preciso me transformar. Eu é que preciso me configurar à imagem de Deus. Eu é que preciso pedir ao Espírito Santo que venha transformar o meu coração, transformar a minha vida, transformar a minha história, para que eu consiga perceber, para que eu consiga continuar firme, para que eu consiga perceber que naquela pessoa também tem algo de bom, e que eu preciso conviver com ela, eu preciso conviver com essa situação. Dá-me força, Senhor, para eu não desistir. Dá-me força, Senhor, para eu não desanimar. Eu quero chegar até o fim, eu tenho um objetivo, perseverança. Todos já ouviram a palestra do bambu do Getsemane, não é? Então, o que fala lá dos bambus
se dobrou, e o Padre Léo conta aquela história muito bem. Porque nós também precisamos nos dobrar. Por que que eu sempre tenho que ter a razão das coisas? Porque sou eu que estou certo? Porque sou eu que faço certo? Eu estou certo e todo mundo está errado? Não, precisamos também aprender a nos dobrar. As pessoas passam, as dificuldades vão passar, e é isso que vai fazendo com que nós criemos resistência. É isso que faz com que nós nos fortaleçamos na caminhada. Betânia vai fazer 19 anos, eu, minha esposa, com meus filhos, estamos lá desde o início com o Padre Léo, e muitas vezes eu balanço, não é? A gente balança na caminhada, Senhor, Senhor, mas não, vamos permanecer firme. As dificuldades passam, as pessoas passam, as coisas passam, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu depositei a minha esperança, que não foi no Padre Léo, foi em Deus, porque se fosse nele, eu teria ido junto com ele, saído, como tantos outros também. O fundamento é Deus, a esperança é Deus. É por isso que nós gastamos a nossa vida. E isso precisa ser para cada um de nós, e nós temos que descobrir como família. E cada um tem que se descobrir como pessoa também, como pessoa humana. O que eu quero, que fundamento está na minha vida? Aquilo que está em mim. Deus me chamou, me predestinou, me acolheu. E o que está em mim? Nós temos que nos descobrir. As pessoas estão perdidas hoje porque não tem mais raiz. É tudo virtual, a gente vive no mundo virtual e a gente não pega o virtual, não é? Eu falo disso porque eu lembrava, a gente tem um monte de foto no computador, não é? Aí salva no computador, salva no pendrive, eu lembrava disso esses dias, mas não está na minha mão. E se queimar? E se perder? Vai embora. Então não tem a fotografia impressa, por mais que ela fique velha, surrada, 50, 100 anos, mas ela está lá, ela está lá guardada. Agora o virtual não, o virtual não existe. O virtual não existe, é virtual, está aí, ele pode sumir e acabou, terminou. Nós precisamos fazer o quê? Fincar as nossas raízes. Fazer essa experiência profunda de Deus, fincar a nossa raiz em Jesus, fincar a nossa raiz nos bons costumes que nossos pais, nossos avós deixaram, naquilo que nós aprendemos, fincar a nossa raiz lá, para que diante das dificuldades, das lutas, das quedas, a gente pode até balançar, mas não cai, pode até desanimar, pode fraquejar. Jesus caiu também no caminho da cruz, Jesus também chorou, Jesus teve que se esconder, Jesus teve que sair, não foi? Claro, ele sabia também da sua condição humana. Jesus era Deus, só que se fez de condição humana. Apesar de ser Deus, ele sabia que naquele momento ele era um homem, não um super-homem, um homem. E nós também, se Jesus teve também os seus cuidados, porque ele cuidou, ele teve alguns cuidados também, porque ele tinha um objetivo para chegar. Eu preciso chegar lá, não chegou a hora da glorificação ainda, não chegou o momento ainda, não chegou a hora. Por isso que ele se guardou, por isso que ele se cuidou, por isso que ele ia ao monte para rezar, por isso que Jesus se colocava em oração e ele dizia: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Jesus não fez nada por conta própria.
Ele ia rezar para dialogar com o Pai, para que o plano de Deus fosse acontecendo. Se Jesus, que era Deus, fazia isso, como eu, que me digo cristão, católico, faço as coisas sem perguntar para Deus, sem rezar antes, sem me preparar. Eu saio de casa e nem peço ao Espírito Santo, muitas vezes, que me ilumine nesse dia, me conduz o Espírito Santo. E também é uma oração, meu irmão, minha irmã, não é porque você reza 1 minuto, porque muitos não podem ter ao luxo de rezar 1 hora por dia, tem família para sustentar, tem trabalho. O seu 1 minuto de oração, a sua oração até no trabalho, o seu CD que você ouve, a música que você ouve, a oração que você faz: Senhor, eu entrego o meu dia. As pessoas que eu vou encontrar lá no meu trabalho, as pessoas que eu vou conhecer hoje, Senhor, as pessoas que vão vir me cutucar, que vão querer puxar, me tirar da paz, é por isso que nós temos que rezar. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que essa pessoa, esse homem, tem algo diferente. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa cheia de Deus, não só porque fala. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente que fala, que prega, tem bastante. Nós que estamos do outro lado, não temos que nos preocupar com isso, não se preocupar com isso, mas viver. Se precisa de testemunho, porque falar, oradores, técnica para oratória, para falar, para enrolar, é fácil fazer. Agora nós precisamos viver. Nós precisamos nos configurar a Jesus, e as pessoas precisam ver em nós. Essa pessoa tem alguma coisa diferente. O seu comportamento é diferente. A sua alegria é uma alegria diferente. É uma pessoa de bem. É uma pessoa que dá bons conselhos. É uma pessoa que não coloca para baixo. É uma pessoa que eleva o outro. E essa é a missão, meu irmão, minha irmã, porque todos nós somos enviados, todos nós somos predestinados, nesse sentido, não de destino. Essa predestinação aqui não quer dizer que o seu destino está traçado, Deus te criou e já mandou a folhinha inteira, é assim que vai ser. Essa predestinação justamente é isso, é nos colocarmos em Deus e deixar que Deus nos conduza, deixar que Deus nos oriente, deixar que Deus nos mostre o caminho. Essa é a predestinação, e é isso que nós temos que assumir. E nós somos predestinados a quê? A vida eterna, essa sim, a glorificação, a salvação que já nos foi dada. Agora, o caminho, quem faz sou eu e é você. A trilha quem faz sou eu, mas é você que faz. Eu faço. Eu falava dos santos, as pessoas que mudaram o mundo, que se configuraram a Cristo. E muitas vezes, muitos são assim. Ai, como eu queria ser que nem aquele. Ai, aquele santo é maravilhoso. Ah, aquela pessoa, nossa, que exemplo de vida. Mas eram pessoas comuns. Eu gosto muito de Madre Teresa de Calcutá, já falei no retrasado quando eu pregava aqui. O estilo de vida, a opção de vida que ela teve de se configurar a Jesus. Eu vi esses dias o filme do Gandhi, não tinha visto ainda, né, apesar, né, de não ser cristão, mas a escolha de vida que aquele homem fez também, um advogado, como o filme contava, e porque viu alguém sofrendo, apanhando, não sendo acolhido na sociedade, ele largou a sua vida, largou tudo e foi viver com os pobres, e foi ser pobre. Grandes homens. Agora, eu também sou esse grande homem, você também é essa grande mulher, o grande homem. É só nós assumirmos a nossa condição,
É só nós assumirmos a condição de filhos de Deus, de amados de Deus, e suportar aquilo que tiver que suportar. Porque quem perseverar até o fim, será salvo. Quem permanecer firme até o fim, será salvo. E a nossa predestinação também é o quê? Levar as pessoas para Deus. Levar as famílias para Deus. Você pai, mãe, você família, você tem a missão, tem a vocação de levar outras famílias para Deus. Assuma esse compromisso como pai, como esposo, esposa. Eu preciso ser presença, porque eu sei que tem amigos, parentes que estão longe, que perderam o rumo, a família perdeu o sentido, perdeu o rumo, perdeu a direção. E quem vai, se não é você, com o seu testemunho, convidar essa pessoa, trazê-la de volta para Deus? Não coloque a responsabilidade sobre os outros, é sua, é minha responsabilidade. Não podemos sempre achar, não, vou deixar para o outro fazer. Não, houve aquela pregação que a sua vida vai mudar. Agora não jogue tudo para os outros. Ouça veja esse DVD, vamos aqui, vamos lá, ouça essa palestra, vai na missa daquele padre lá, olha, vai naquele outro. E eu? E você? A gente só manda, por quê? Porque muitas vezes não queremos assumir o compromisso. Então, eu passo para os outros. Não, vai lá que vai dar certo. Mas eu não tenho o Espírito Santo que habita em mim. Deus não mora em mim. Deus não age em mim. Como não age em mim? Deus age em mim, age em você. Age no Padre Jonas, que iniciou a Canção Nova, junto com a Luzia e com o Eto. Agiu no coração do Padre Léo. Agiu em São Francisco, em Madre Teresa, são pessoas. E por que não vai agir em você? Não jogue mais o compromisso para o outro. É seu compromisso. Seja Deus. Espírito Santo, me ilumine, me conduza, me oriente, me mostre o caminho, porque eu quero ser Deus na vida daquela pessoa. Eu estou percebendo do jeito que ela está vivendo, da maneira que ela está caminhando, ou de que aquela família está vivendo, eles vão afundar. Mas eu tenho vergonha de chegar. Como é que eu vou chegar, Senhor? A gente tem que falar isso para Deus. Como eu vou me aproximar daquela pessoa? Me mostra, Senhor, o que eu vou fazer para chegar perto dela e começar o assunto. Me mostra, Espírito Santo, o que eu vou usar, que palavra eu vou usar, para que eu possa iniciar o assunto, porque para mim poder trazer essa pessoa de volta. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Não jogue para os outros aquilo que Deus coloca no teu coração. Quando a gente sente inspiração de alguma coisa, não é inspiração para os outros, não, é inspiração para você, porque se veio no seu coração, é porque Deus confia que você faça. Deus não manda recado, não. Quando você percebe alguma coisa, Deus não está mandando recado para você falar para alguém, vai lá, que aquela pessoa está precisando disso. Não, quando eu sinto no meu coração, quando eu percebo na minha oração, ou quando alguma coisa me fala, eu percebo, eu preciso, então sou eu. Assumir esse compromisso, assumir essa missão, assumir esse projeto. É para mim. Hoje o grande problema também na catequese. Eu pensava nisso também, já falei muitas vezes lá em São João Batista, nas comunidades onde eu faço a celebração da palavra. Se fala do jovem, da criança que não vai para a catequese, que não vai na missa aos domingos da catequese. O adolescente da crisma, ele só incomoda, ele só faz barulho, ele não vai na igreja. E as catequistas ficam de cabelo em pé, e os catequistas que têm cabelo também ficam de cabelo em pé. Eu não fico mais porque não tenho, não é? Mas todo mundo fica de cabelo em pé. Culpa das crianças, culpa dos jovens,
E eu digo que é mentira, porque nós temos sempre o pretexto de colocar a culpa nos outros. A culpa é minha, a culpa é do pai e a culpa é da mãe. Não é da criança, não é do jovem, não é. Ele não vê o pai e a mãe fazer, por que ele tem que fazer? Se o pai e a mãe mandam a criança para a catequese, na porta da igreja larga lá, não é só em São João que acontece, tenho certeza disso, você já viu, eu já vi. Larga a criança na porta da igreja, o pai e a mãe, e volta para casa. Como se a Eucaristia fosse um passe, vai tomar um passe esse ano, vai comungar, a crisma, o sacramento é mais um passe que eu vou tomar, o casamento depois, porque só volta no casamento para casar, é mais um passe que vai tomar e está salvo. A culpa é dos pais, mas não se quer assumir isso. Aí fala que o adolescente é rebelde, isso, aquilo, e tantas outras coisas que a gente está acostumado a dizer. O pai e a mãe precisam criar essa raiz nos seus filhos, a raiz da oração, a raiz dos verdadeiros valores, porque eu tenho 4 rapazes, e eu sei que as pessoas são diferentes, eles não vão ser igual a minha esposa. A princípio nem falam em morar em Betânia, né? Cada um quer seguir a sua vida, mas por que eu quero que eles sejam iguais a mim? A opção foi minha e da minha esposa, não foi dos meus filhos. Então nós também não podemos querer que os nossos filhos sejam iguais a nós, não tem como. Agora o que pai e mãe têm que fazer é fincar raiz nos seus filhos, de irem à igreja com ele, desde pequeno, mesmo que faça barulho, que incomode, esteja lá, acompanhe o seu filho na catequese, acompanhe na adolescência e na juventude, porque enquanto o filho mora na sua casa, quem manda é você, não é o seu filho. Então você não pode dizer, meu filho adolescente não quer ir na igreja, meu filho adolescente não quer ir na missa. Não, na minha casa também é assim, vai todo mundo para a missa, porque eu tenho que mostrar, para mim ter a minha consciência tranquila, que eu fiz aquilo que eu poderia fazer, aquilo que nós deveríamos fazer como esposo e esposa, como pai e mãe. Mostrar os valores, mostrar que a pessoa, ela precisa ter Deus na sua vida. Mesmo que for para ir à missa aos domingos, porque o Evangelho sempre nos ajuda a nos colocar no trilho. Agora, se o que te coloca no trilho, a tua família, é a novela, das 6, agora das 11 também, daqui a pouco vai ter de madrugada também, se é a novela que põe a sua família no trilho, ou na trilha, os frutos vão vir. Isso não quer dizer também para quem procura colocar no trilho, que não possa haver algum desvio ou outro, mas esse é o trilho. Por isso eu penso comigo assim, para mim, porque nem todas as pessoas são chamadas, isso é questão de fé e de experiência, a ir na missa todos os dias. Não podemos dizer que quem não vai na missa todo dia não está salvo. Porque eu vou na missa todos os dias, eu sou melhor que aquele que não vai na missa todos os dias. Porque eu sou melhor por isso, eu sou melhor que aquilo. Cada um tem a sua experiência de Deus. A missa dominical é a missa da família, é a da comunidade. E é lá que ela nos coloca nos trilhos. Porque eu ouço o Evangelho, eu ouço a palavra de Deus e ela me ajuda a perceber o que eu fiz durante a semana e que eu preciso retomar e que eu preciso pôr no caminho e que vai me ajudar a não fugir da minha meta, do meu objetivo. Agora, quando eu fico longe, quem me orienta? Quem me conduz? A palavra de Deus ela é atualizada sempre. E se não for Jesus, pela boca de quem está pregando, ou pela palavra que fala por si só também, a palavra de Deus fala por si só. Se não for ela que me coloca no trilho, quem vai me colocar no meu trilho? Quem vai fazer eu retomar? Quem vai me dar aquele puxão de orelha? É por isso que aqueles que estão longe, quanto mais longe, pior, porque a consciência pesa mais, e uma convicção minha, é por isso que para muitos é difícil voltar,
Porque a palavra vai começando a mexer, começa a mexer nas feridas que a gente tem. Porque quanto menos se trata a ferida, a gente sabe. Se você tem um machucadinho pequeno e não trata, vira uma úlcera, vira um machucado grande. Se você não cuidou, vai virar. E que o nosso coração é assim mesmo, é da mesma maneira. Se eu vou me afastando, eu vou largando, eu vou deixando, quanto mais tempo eu deixo, mais difícil vai ficando. Quanto mais tempo eu deixo, mais o pecado vai tomando conta, mais vai me enchendo, e depois fica difícil voltar. Fica difícil retornar. O processo é mais dolorido, porque o machucado pequeno é mais fácil curar. Agora, um machucado grande fica bem mais difícil. Meu pai teve essas úlceras que davam nos antigos, nas pernas dele. Começou pequenininho e tomou quase a perna inteira, a canela inteira, não é? Então, não tinha condições de cuidar e ficou enorme. E agora é difícil cuidar até voltar. É por isso que a palavra de Deus, a força de Deus, nos traz para perto, nos traz próximos. Por isso que a palavra de Deus nos põe nos trilhos. E essa deve ser a nossa missão, de ir ao encontro daqueles, como eu dizia, que estão longe, que perderam o trilho, que perderam o caminho. Nós é que vamos ser o remédio, porque não vai ser de um dia para o outro. O quanto a nossa presença é importante. Não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir, se nem o nosso coração, se nem nós que nos dizemos fervorosos, perseverantes. Quantas fraquezas nós temos, ainda mais aquela pessoa que está um pouco mais longe, mais afastada. Quanto mais para ela é dolorido, quanto mais para ela é sofrido. Por isso que eu, você, temos que ser pastores desse rebanho. Como o Papa Francisco é o nosso pastor, o nosso bispo é o nosso pastor, o nosso pároco é o nosso pastor, e aí vai diminuindo. Na família, pai e mãe são os pastores, nas pastorais tem quem coordena é o pastor, mas nós temos que ser pastor um do outro. Se você sabe que alguém precisa, seja pastor dessa pessoa, seja pastor dessa família, reze por ela, para que ela encontre boas pastagens, peça ao Senhor para que ela volte, cuide dela, dê atenção, manda um WhatsApp, não é? Ora, vamos fazer o quê? Manda uma mensagenzinha para ela, escreve uma carta, posta uma foto no Facebook, não sei, mas é pastorear. Falar em Facebook, muito bom, mas tem tanta coisa, as pessoas perdem tanto tempo para postar o que não presta também, não é? Por isso nós cristãos, vamos postar coisas boas, mensagens boas, tantos textos que tem, que o Papa escreve, que alguém, aí você põe uma foto, não sei de quê, faça isso pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, põe alguma coisa boa, um texto do Papa, ou de alguém que você viu, põe o link, para a pessoa ler, para ela descobrir, porque o bem que nós fazemos, nós não temos dimensão aonde ele pode chegar. O bem que eu faço num local isolado, nós não temos dimensão de onde ele pode chegar. Não tem. A Canção Nova hoje, será que um dia, quem sabe, mas ia pensar na dimensão que ela chegou? Não é? Começou pequenininho, pequeno, e porque é de Deus, fundado em Deus, vai crescendo, crescendo. O Padre Léo tinha desejo só do Recanto de São João Batista, ele falava que ele queria todo mundo mais próximo. Hoje tem 7, só não tem mais, porque faltam vocacionados, consagrados, para continuarmos a missão, mas o desejo dele era só São João Batista. Vamos ficar aqui, aquele desejo de família, de proximidade. É por isso que Betânia valoriza tanto esse sentido de família, porque é isso que o Padre Léo queria. Família. É por isso que os consagrados
moram em Betânia. Não moram fora do recanto e só vem lá durante o dia como alguém que é funcionário. Não, é a família, vive lá, tem que atender filho de madrugada, atender um que está doente às 8 horas, 9 horas de manhã. É família, porque a partir do momento que não for mais assim, perde o sentido, porque é proximidade, é família. Os consagrados solteiros moram na mesma casa onde moram os filhos, porque são pai e mãe lá dentro. Os consagrados já moram, os casais moram dentro, mas no local separado. Mas é família, atende, é exigente. Não tem como você querer ser um consagrado em Betânia e fazer a vida do seu jeito. Não, o seu horário. Agora é um horário de caminhada. Então eu vou caminhar, fazer minha caminhada, fazer o meu esporte, fazer o meu lazer, ou fazer não sei o quê. Não, agora é meu horário. Não. Isso não é Betânia. Não tem tempo. Pai e mãe não tem mais horário. Eu converso sempre com a Margarida, a gente quer fazer uma caminhada para perder a barriga um pouquinho, mas passa o dia e acaba não dando tempo, não é? Porque você não tem horário, você atende um, você atende outro, você vai fazer aquilo. Agora, a pessoa que quer ser consagrada em Betânia, ela tem que estar muito consciente disso. É pai e mãe o tempo inteiro. É esse desafio que nós temos. Nós não fazemos a nossa própria vida. Porque qual é o pai e a mãe que o filho está doente, fala assim, não, espera mais um pouco, agora eu não posso, deixa eu acabar minha novela, deixa lá, vou dar o remédio de febre mais tarde, não é? Ah, fez cocô na calça, deixa lá a cagada agora, porque eu tenho que caminhar, não tenho que fazer minha caminhada, eu tenho que fazer aquilo, não é? Não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Que pai e mãe que faz isso? Ah, não vou dar de comer agora não, deixa eu chorar mais um pouco, larga bem longe, não é? Vai para dentro de casa, deixa. Quem pai e mãe que faz isso? Né? Só se não tiver em sã consciência ele faz isso. Senão, não tem como. E é por isso que nós somos chamados a ser pai e mãe em Betânia. Porque pai educa e ensina. E tem que ensinar gente grande, não é criança que tem que educar, porque a dependência química, ela como que atrapalha, estraga a vida da pessoa. A dependência química é um outro mundo, não é o nosso mundo, entre aspas. É outra cabeça, é outra mentalidade, é outro jeito de ser, outro jeito de pensar, porque a droga leva para esse outro mundo que nós não conhecemos. Por isso que a gente que nunca usou droga, às vezes não entende a cabeça no dependente, porque é outro mundo, é outra coisa. E tem que ser pai e mãe de gente grande, ensinar a lavar roupa, ensinar a arrumar o quarto, ensinar a manter o quarto arrumado, e ensinar a trabalhar no jardim, a tirar o leite de vaca. Logo, logo a gente sabe quando o leite está acabando, porque mudou a pessoa que tirava o leite da vaca. Ah, o outro foi embora, até que arruma outro, a vaca já baixa o leite, e agora? Porque agora até que o outro aprenda a tirar o leite, a vaca estranha, a gente sabe disso, não é? Quem acostuma a tirar o leite todo dia, se tira 10 litros, com o outro vai tirar 5. A vaca conhece o cheiro da pessoa, já conhece a mão da pessoa, aparece, já o animal já fica agitado, fica assustado, aí põe o outro filho para tirar, aí já o leite vai baixar. E agora? Se vinha 10, vem só 5. Então a gente procura dar essa vivência, mas não só no trabalho. A dimensão Maria, a dimensão espiritual, a dimensão da oração, de ter esse encontro pessoal com Deus, de saber que Deus vai ter que fazer parte agora de consciência limpa, precisa-se de Deus, não como um amuleto, porque a gente precisa fazer a experiência de Deus. Deus não é um amuleto, Deus não é um objeto que eu seguro para dar sorte. A imagem que eu trago dentro de casa de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, de um santo, nos mostra justamente isso. Ali está, não está naquela imagem, mas me remete para Deus, me leva para Deus, porque o ser humano que não tem, porque nós somos assim, nós precisamos de contato, precisamos de ver as coisas. Agora, se eu não tenho,
fica muito abstrato. Então, esses sinais me levam para Deus. E a dimensão espiritual quer nos levar, em Betânia, quer nos levar justamente a isso, a fazer a experiência de Deus. Para que esse Deus que preenche o meu coração, um lugar que era dele, que o pecado tomou. Porque quanto mais nós vamos nos enchendo de Deus, quanto mais vamos tomando posse da graça de Deus, mais longe vai ficando o pecado. Mas isso nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias nós temos que estar cheio de Deus. Ninguém bebe água só uma vez. Nós não bebemos água só uma vez. Não, já bebi minha aguinha hoje, tá bom. Já bebi minha água essa semana, tá bom. Agora só a semana que vem. A gente bebe água de manhã às 10 ao meio-dia, ou quem corre, quem sua mais, bebe mais água, se alimenta. E quando eu bebo água, eu hidrato meu corpo, cuido da minha saúde. E quanto mais eu bebo de Deus, quanto mais eu me alimento de Deus, quanto mais eu peço ao Senhor perdão porque eu falei isso, eu não devia ter falado. Não tem como a gente não errar, dar uma xingadinha de vez em quando, ficar brabo. Gente, nós somos seres humanos. Mas, Senhor, me perdoa por isso, porque eu falei, eu não queria ter falado isso. Eu me arrependo, eu quero me remir disso. Então eu vou, o quê? Vou me enchendo de Deus. Estar cheio de Deus não quer dizer que o pecado vai longe, banido. Não, é da nossa condição. Se encher de Deus, penso eu que é justamente para isso. Para que Deus se sobressaia mais que a minha fraqueza. Estar pleno de Deus é que apareça mais aquilo que eu tenho de bom do que o meu negativo. Não que eu vou maquiar as minhas fraquezas. A gente nunca consegue enganar as pessoas. Não que eu quero maquiar para dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas nós procuramos ser. Nós procuramos nos configurar em Jesus. Nós procuramos nos configurar com Jesus. Esse é o nosso grande desejo. Esse é o nosso grande objetivo. Temos que tomar posse disso. E o versículo 31 nos diz ainda: depois disso tudo que nós conversamos e partilhamos, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos nos perguntar, quando tem um dia que está lá embaixo, está lá no fundo, lá pisaram em cima ainda, né? Pisaram ainda, mexeram o pé para... Nós temos que nos perguntar, Senhor, quem vai ser contra nós? Essa situação, ou essa pessoa, ou esse meu pecado que eu acabei fazendo e não queria fazer? Não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos levantarmos, nos reerguermos, Deus é por nós, cabeça erguida, olhar para o alto, como o Padre Léo dizia, buscai as coisas do alto. É lá a nossa meta, é lá o nosso objetivo, é lá que eu devo chegar, é lá que eu preciso chegar. Se Deus é por mim, se Deus é por minha família, se Deus é por minha comunidade, vamos lutar, não vamos desistir. O mundo não está perdido, o mundo não está tão ruim como se diz. Não está, só falta nós, e a nossa missão é do nosso exército, né? Somos os militantes, o povo de Deus que milita nesse mundo. Então nós temos a missão e a função de levar as pessoas para Deus. A missão de aproximar as pessoas de Deus. A missão de levar boas notícias. A missão de anunciar o Evangelho. A missão de ser um cristão melhor. A missão de ser diferente. Você que também nos ouve, qual é a sua missão também?
Se você sente chamado, quantos de nós se sente chamado, mas tem medo de dizer sim? A uma vida mais radical? A uma consagração numa comunidade? Ou a consagração ao sacerdócio, a uma congregação de irmãs? Quanto de medo que tem, isso grita. E nós não dizemos o sim, porque temos medo, não temos coragem. Isso é demais para mim, isso eu não quero, isso eu não posso. E a pessoa vive inquieta e vive aqui, vive ali e não se encontra. Nós precisamos ter a coragem, assumirmos esse compromisso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a missão de levar adiante. Essa semana é interessante, nós líamos Mateus 20, dos versículos 6 a 7, o evangelho, acho que foi de quinta-feira, dos trabalhadores da vinha. Tem lá, aqueles que começaram às 8 horas da manhã, e os que trabalharam foram chamados às 5 horas da tarde. É muito interessante quando o patrão, o dono da vinha, ele vai lá do pessoal das 5. Por que vocês estão aqui? Sentados aqui? Porque ninguém nos contratou. Não é porque eu pensava nisso, costuma falar, deixou para se converter mais tarde, e o vagabundo agora acha que vai para a eternidade, depois dos 80 anos, vai para o inferno. Não é? Ninguém os contratou, eles não estavam lá porque não prestavam. Eles não estavam lá porque era uma cambada de malandro e vagabundo que não tinha nada para fazer. Ele fala, porque ninguém nos contratou. Porque ninguém veio chamar, estavam lá, com certeza o povo se riu. Jesus conta a parábola, a partir daquilo que ele vivia, ele não inventava também, não ficava sentado em cima de uma pedra e contava uma historinha. Com certeza, se vivia aquele tempo, o pessoal ia para um lugar, e os latifundiários, os patrões iam lá, contratavam o pessoal, mas eles devem ter chegado atrasado, furou o pneu da bicicleta, alguma coisa assim, e estavam lá, ninguém chamou, e eles falaram, porque ninguém me contratou. Por isso que eles não foram trabalhar, porque não era gente malandra, não. Eles não foram contratados para o trabalho. Então nós não precisamos e não devemos ficar julgando e falando para as pessoas. Você naquele não presta, aquele isso, aquele aquilo. A gente já falou de Deus para ele. Nós já convidamos ele para fazer parte da nossa pastoral. É assim. Eu vejo por experiência onde que ele mora, em São João Batista, na nossa paróquia, eu trabalho, ajudo lá também. Parece que é sempre os mesmos, que faz isso, que faz aquilo, que faz... Não tem gente nova. E por quê? Porque ninguém quer nada? É porque ninguém foi convidar? Ninguém o contratou? Ninguém o chamou? Vem fazer parte do nosso grupo, vem trabalhar aqui com a gente, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Vem fazer uma leitura na missa hoje, vem fazer parte da liturgia, fazer parte do canto, vai fazer parte da pastoral da saúde, da sobriedade, da pastoral social, porque nem todo mundo se enquadra num lugar só, é porque ninguém contratou. Hoje também eu e você somos os patrões da vinha. Quem que você não contratou ainda? Quem que você anda falando, aquele nunca reza, aquele nunca vai na igreja, aquele nunca isso, aquele nunca aquilo, gente insuportável que eu não aguento mais, que eu não posso nem ver mais, olhar. Quem contratou? Você já foi lá? Eu já fui lá, falar com ele, conversar com ele, chamar ele para próximo, para mais próximo. Quem sabe é isso que as pessoas estão esperando, as pessoas têm vergonha. As pessoas têm medo, as pessoas não se sentem acolhidas, não fazem parte do grupo, não faz parte do meu grupo, não faz parte daquele grupo. Então, vamos trazer as pessoas mais próximos, vamos trazer as pessoas mais perto,
As pessoas precisam de um convite. As pessoas precisam ser amadas. Descubra o valor daquela pessoa. Você que é um líder de comunidade, aquela pessoa que você já filmou, já viu ela, já olhou ela, já reparou nela. Eu acho que ela pode ajudar. Eu acho que ela pode fazer. Chama para perto. Chama para próximo. Não compete a nós ficar julgando. A nossa missão é semear. O semeador saiu a semear e foi jogando a semente. Quem acolheu, quem cultivou, a semente cresceu. 100, 30, 60, e não porque a terra era ruim, que um deu 100, o outro deu 30. Cada terra produz aquilo que pode produzir. Por isso não podemos exigir demais das pessoas também. Se ela produz até aqui, louvado seja Deus, ela vai produzir aqui. Agora não porque o outro produz 100, o outro produz 50, mas não no sentido de produção, é aquilo que cada um é, porque quer mostrar também que ninguém é igual. Nós não podemos querer tratar as pessoas iguais se elas são diferentes. Nós não podemos querer que as pessoas sejam todas iguais, se elas são diferentes. E o mundo seria de uma cor só, se todo mundo fosse igual. Os jardins teriam um tipo de flor só, de uma cor só, se naquele lugar todo mundo pensasse igual. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.